nome é Juarez Alves, conhecido no meio do karatê como Jacaré. Tem a origem do karatê no Rio de Janeiro e as minhas graduações foram com o professor Yasutaka Tanaka, do Rio de Janeiro, né? Hidetaka Nishiyama e professor Asai e por último o professor Nakayama. Então, por ser da origem do karatê do Rio de Janeiro, tive muita facilidade de treinar com outros professores que não citei agora. Esse aí foi o que me graduaram. Olha, o meu início no karatê foi um pouco diferente do usual. Normalmente você começa no clube, numa academia, numa escola, né? Mas naquela época, em função do Brasil estar participando de missão de paz pela ONU, por estar havendo muito conflito fora, né, a partir daquela guerra do Vietnã, em outros continentes também, o Brasil passou a adotar, como os americanos faziam, né, a prática do karatê como usual, para caso no combate perdesse sua arma, ele teria uma segunda. Então, o meu aprendizado começou assim, nas Forças Armadas, porque a Marinha, naquela época, ela tinha a Marinha, ela tinha muitos praticantes de boxe, de jiu-jitsu, e tinha uma influência muito grande naquela época nas Olimpíadas, né, e jogos das Forças Armadas Mundiais, como o Pentato Militar, como o boxe, como eu já falei, né? Então, em função disso aí, o karatê foi introduzido com essa função de treinamento militar. Era um treinamento assim, para sobrevivência mesmo, né, que também me forjou muito para seguir o karatê, né? Então, isso foi muito bom, porque a gente tem uma relação de afinidade com a vida militar e com a disciplina do karatê. Então, isso foi saudável, apesar dos treinamentos. Olha, na realidade, professor assim exclusivo, eu tive só no início, que foi só aquela fase de até faixa marrom, faixa preta, que foi o professor Oswaldo Dunca de Aguirre. E depois eu fui convidado por um amigo meu que treinava comigo lá no Dunca, e ele perguntou se eu tinha vontade de treinar na Kombukan. Eu já tinha boas impressões da Kombukan, que nós lutamos contra ela na época, e tinha vários colegas que eu admirava o karatê dele, então isso aí me atraiu muito para fazer karatê lá na Kombukan. E fui bem recebido pelo professor Tanaka. Não fiquei treinando assim assiduamente, direto lá, porque pelo fato de não estar lá no Rio de Janeiro, eu ia algumas vezes, o professor Tanaka vinha aqui, e eu sempre estava lá. Depois, tive outro professor também que teve uma influência muito grande, que foi o professor Lito Monassa. Pouca gente fala do Lito hoje, mas se você for ver, o Lito foi o cara que preparou a seleção brasileira melhor do que todos, até do que os japoneses mesmo.
O japonês tinha aquele negócio, aquela disciplina, né? Você não recuar, partir para cima, tipo samurai mesmo, né? Mas o Lito, ele tinha um jogo de cintura muito bom. Tanto a parte física como técnica, ele era formidável. Então, esses três foi exatamente que eu tinha mais contato, assim, né? Olha, grandes mestres de karatê que eu conheci, porque professor mesmo eu não tive assim exclusivo, né, de ficar volta e meia treinando com ele. Então, não, tive o professor Dunga, que foi logo no início do karatê, depois eu fui para Kombukan e passei a acompanhar o professor Tanaka. O Tanaka realmente era uma sumidade, né, em termos de... Ele era muito objetivo, falava pouco, às vezes até com alguma grosseria, mas ele era sincero. Quando ele dizia que não gostava mesmo. Né? Então, teve o professor Lirto, né, que sabia muito sobre karatê e preparo físico, como treinar uma equipe. Foi um dos professores que preparou a melhor equipe de karatê do Brasil. E teve o professor Nakayama, né? Nakayama realmente é uma sumidade, entende de tudo, explica com uma facilidade enorme. E porque até então chegaram muitos professores de fora aqui do Brasil com ensinamentos mirabolantes, jogando ciência no meio, aquele troço todo, mas não chegava a convencer. E teve um professor que eu também admirava muito, mas era difícil aprender o karatê dele, era o professor Takeuchi. E também teve o professor Hideo Yamamoto, que esteve aqui no Brasil, passou algum tempo lá em Belém do Pará. Cheguei a ir treinar lá com ele, em Belém do Pará, e ele passou uma semana aqui conosco, aqui em Natal, ele e o professor Matida. E também o professor Matida fiz algumas visitas sempre ao Pará e a Salvador, na época ele estava em Salvador. Ele também colaborou muito assim com o meu karatê. Os treinamentos de karatê na minha época sempre foi muito duro. Realmente naquela época só ficava no karatê aquelas pessoas que ou já tinha feito alguma arte marcial, né? Porque antigamente as pessoas, se não tivesse treinado karatê, assistiam uma primeira aula, ele desistia. Então, tinha muitas pessoas que vinham do boxe, da luta livre, do jiu-jitsu. Quando viu o karatê, né, a eficiência do karatê, aí eles passavam a treinar. Mas até então, o pessoal que não treinava nada realmente desistia, porque era muito duro, né? E naquela época não era aberto assim, karatê para todo mundo, era mais para convidados, né? Um aluno convidava o outro, né? Eles não aceitavam quando o cara chegar assim, quero fazer a matrícula, eles não aceitavam. O cara já vinha com uma certa referência. Então, olha, era muita repetição, não tinha muito detalhe como o karatê de hoje, né? Era você ir aprendendo mesmo por osmose, né? E muito... Porque o treinamento de fundamento de kata, quando você não conhece a dinâmica do karatê, ele maltrata muito. Essas sequelas que muita gente tem por aí, foi desse treinamento. Você querendo fazer o fundamento ao pé da letra com força demais, né? Você criou sequela. Então,
uma coisa que eu vejo é o seguinte, olha, o fundamento e o kata, ele, quando você não tem a dinâmica do corpo para treinar isso, ele é bom enquanto você sabe treinar a dinâmica do movimento. Mas se você não souber só na base da força, você vai se maltratar. Porque, olha, às vezes eu fazia um golpe que dava ponto, mas eu ficava assim, eu digo, puxa, marcaram ponto? Porque eu pensando sempre no fundamento. Eu não fiz igual o fundamento, porque deram ponto. Mas depois, o próprio professor Tanaka me falava, a luta não tem forma, forma só na cabeça. Então, isso foi detalhes que eu só vim perceber depois de 20 anos, 30 anos, por aí mais ou menos. Então, o treinamento era com muito sacrifício. Olha, o karatê ele se torna diferente de qualquer outra modalidade de luta no aspecto disciplinar. Eu falo isso porque eu fiz outras modalidades de luta e quando você vê o karatê assim, a maneira de ensinar o karatê, você vê que é totalmente diferente. E essa disciplina, o seu aprendizado depende muito dela. Porque se você não tiver essa parte disciplinar no karatê, você não vai a lugar nenhum, você não aprende. Então, o karatê ele forja ser paciente, né? Humilde, ser leal com seu companheiro. E apesar dele lhe dar isso, essa calma, essa tranquilidade, mas você está sempre alerta quem está à sua volta. Isso aí o karatê dá bem. Então, o karatê se torna diferente nesse aspecto. Ele se torna muito cativante ao praticante quando ele tem essa relação de afinidade, né? Olha, você falou bem mesmo, esporte, né? Mas arte marcial não é esporte, né? Você pode até tentar juntar os dois, mas você vai ter que tirar 50% do poderio da arte marcial, né? Porque você, hoje em dia, porque antigamente você tinha que se adaptar do jeito como era a prática do karatê. Não, hoje o karatê está se adaptando a quem está chegando, né? Na realidade você tem que saber filtrar bastante isso aí na sua academia. Aqueles que você acha que deve dosar mais um pouco, você vai dosando. Mas nem todo mundo são iguais, né? Então você... Porque hoje é o seguinte, são muitas entidades com cabeças diferentes, com práticas diferentes. Então, cada um segue o seu caminho, né? Então, é difícil, porque hoje você vê, olha, o karatê, naquela época que surgiu praticamente da caserna militar, hoje as Forças Armadas estão adotando atletas de competição desse karatê esportivo, lhe dando salário e dando uma graduação militar. Então você vê onde o karatê era mais praticado com uma certa parte rigorosa, hoje está dessa maneira. Então, porque você vai ver o seguinte, olha,
Num clube você não pode ensinar um karatê muito forte. Numa escola, numa universidade. Então você fica impotente sobre esse aspecto, até na sua academia mesmo. Porque se você for seguir o karatê como era praticado naquela época, você vai se complicar na justiça. Já houve caso comigo. Então, são outros tempos, né? Você tem que ir se moldando de maneira, né, que você continue fazendo o seu karatê, que no dia que você precisar ele funcione. Então, essa convivência de esporte com arte marcial, ele perde muito. Porque, como eu já falei, as grandes entidades, elas estão criando adaptações, né? Então, fica difícil nesse aspecto. Olha, não tenho nenhuma ligação com entidade de karatê do Brasil nem de fora, porque eu fiquei desanimado, porque com as divisões do karatê, né? A partir de 86 criaram várias entidades. Então, porque, olha, naquela época a gente lutava, tinha uma referência sempre o Japão, né? A JKA. Então, o Brasil passou um certo tempo sem essa referência. E o Brasil tinha bons atletas de karatê, porque teve o pessoal a primeira fase do karatê no Brasil, a segunda, né? A terceira fase foi exatamente dessa divisão. Então, tinha bons atletas o karatê do Brasil que dava para manter um karatê forte no Brasil, mas com essa divisão mudou o regulamento, se criou várias maneiras de competir. Então, isso aí o karatê do Brasil deu uma queda muito grande, porque deixou de ter a referência a JKA. Hoje em dia a JKA no Brasil está indo bem, mas mesmo assim o karatê tradicional, em função da maioria ter sido do karatê tradicional, porque fazia duas competições de regulamentos diferentes, então eles tiveram muita dificuldade em se adaptar agora à prática do karatê da JKA. Então, aconteceu muito isso aí. Porque naquela época é o seguinte, a gente lutava, você treinava de tudo. Você treinava de tudo. Então, quando tinha competição, dizia, olha, o golpe que pode marcar ponto é isso, é isso, é isso. Mas a gente lutava com aquilo na cabeça, de dar joelhada, cotovelada, cabeçada, derrubar. E a gente competia, sabia que não podia fazer aquilo, mas a gente tinha no karatê aquilo. Aí o karatê foi perdendo isso. Então eu fui desanimando. Então hoje eu levo o karatê com a minha independência e caso chegue algum professor bom que vier de fora para aqui para o Japão, eu vou lá, sem dúvida. Mas é isso mesmo, foi essa divisão, o karatê perdeu muito. Olha, em parte eu dei sorte de ter bons professores que me passaram assim detalhe que eu, com o tempo eu fui assimilando no meu corpo
que hoje, com a minha idade de 76 anos, eu faço tranquilamente treinamento sem comprometer meu corpo. Porque, olha, se você não aprendeu a dinâmica do movimento, não aprendeu a usar as articulações e a sua musculatura, normalmente você vai ficar com sequela e você, na minha idade, não vai dar mais para treinar, fazer um treinamento que seja bom para o seu corpo. Porque, olha, o seu corpo ele tem que aprender a primeiro ele canalizar o tipo de energia de maneiras que você não comprometa as suas articulações, a sua musculatura. Por exemplo, não sou contra fazer musculação, mas você tem que fazer quando você descobrir no seu corpo que você não está retendo muita energia no seu corpo. Porque hoje eu vejo muita gente treinando, em vez de você explodir o golpe, você está implodindo. Então isso aí vai comprometendo muito o seu corpo. Então, porque muita gente fazendo musculação sem descobrir esse detalhe, aí é sofrível. Você não vai fazer o karatê até uma certa idade, porque vai comprometer cada vez mais. Se você... Eu treino hoje, por exemplo, eu sempre, antes de eu dar aula, segunda, quarta e sexta, eu treino. Às vezes até a minha esposa fica reclamando, eu fico, às vezes aqui eu fico de manhã, à tarde, às vezes até à noite. Então não é treinamento duro, assim, é treinamento de meia hora, 40 minutos, de leve, né? E vendo, você vai vendo se aquilo está tendo rendimento, né? Se você está vendo à luz dos seus olhos, um certo impacto. Então, se você não faz isso, porque quando você chega a uma certa idade, não adianta esse treinamento. Por exemplo, quando a gente estava na seleção brasileira, era 7 horas por dia de treinamento, 3 de manhã e 4 da tarde. Então, porque o atleta de rendimento, ele sempre sofre muito, né? Você vê grandes atletas com grande sequela aí, porque exageraram na dose. Então, se você, com certa idade, você aprendeu o caminho mais ou menos de regrar isso aí, você vai fazer bem mesmo. Então, o meu treinamento é esse. Eu treino terças e quinta para dar uma aula Normalmente eu dou uma aula, eu treino antes. Aquele detalhe principal, não a aula toda, né? Eu pego um detalhe principal e levo para a aula, aí pego aquilo como referência e vou passando. Já vejo alguns frutos que vou deixar, né? Olha, o Dojokun é como se fosse uma reza para certa religião, né? Você ser uma boa pessoa, ser disciplinado, aquilo que eu já falei antes. Mas como nós pertencemos a uma cultura diferente, porque esse Dojokun, para aquelas pessoas que nasceram com aquela cultura, né, de limpar o dojo, limpar a escola, pegar o papel no chão, limpeza, aquele negócio todo. Quem nasce com essa disciplina, esse Dojokun é uma maravilha, mas para nós ocidentais, se você fosse seguir a risca mesmo, ele atrapalha, né? Pelo menos eu acho isso. Eu vejo assim, que o Dojokun, você pode pegar ele com uma certa referência. Você seguir a risca, para a gente que vem de uma cultura diferente, criação diferente, né? Ora, para um ocidental
falar sobre Budô é um pouco difícil. Hoje em dia, até o próprio japonês, para falar sobre Budô, é difícil, né? O mundo mudou muito, né? Mas eu vejo o Budô assim, quando você escolhe uma prática de luta oriental, é você ter disposição, né? Ser um guerreiro. Então, às vezes o ocidental tenta seguir à risca, ao pé da letra, o Budô, mas não é normal, não é comum. Então até admiro certas pessoas que tentam seguir esse caminho. Mas às vezes isso até atrapalha você, né? Você fica muito com uma visão diferente por ser de outra cultura. Mas os preceitos que o Funakoshi deixou são os princípios do Budô. Na realidade, o Budô, ele está em tudo que você faz na vida, né? No estudo, no trabalho, na família, né? Se você é um cara correto nesse aspecto, você está fazendo Budô. Então, não tenho muito o que falar do Budô, porque eu não conheço muito essa área aí. Olha, a minha relação com o bonsai foi mais do convívio de japoneses, né? Viajando a São Paulo, e dali o bairro da Liberdade, ali na Galvão Bueno, tem aquela feirinha japonesa, né? Aqueles bonsai para vender ali. Como eu já tinha uma tendência de gostar de planta, essas coisas assim, né? Então juntei o útil ao agradável. Mas o principal foi o seguinte, porque por exemplo, na cultura oriental, apesar de eu não copiar muito, mas eu queria conhecer outra cultura do Japão para fazer uma certa comparação com o karatê. Isso até em termos de harmonia foi muito bom, porque olha, porque na cultura japonesa eles têm assim, por exemplo, a família, uma profissão, né, e uma arte. Isso é um tripé do equilíbrio da vida, né? Se você tiver essas três coisas, uma profissão, uma família e uma arte, você não vai ter problema de depressão, essas coisas assim, que hoje em dia nessa vida moderna está acontecendo muito. Então, e o bonsai, porque é o seguinte, aqui no Brasil, a prática, pelo que eu vi assim aqui no Brasil, a prática do bonsai, ele é um entretenimento. Mas lá no Japão é uma cultura. Então, ele segue à risca a harmonia da natureza. Então, porque um bonsai você vê assim, mas é uma harmonia em desequilíbrio. Porque o bonsai ele não tem nada igual. Se você for perceber, ele sempre tem essa forma piramidal, né? Assim, quer dizer, eles têm, assim, por exemplo, o fruto, a flor, né, são iguais, mas a sua estrutura, ela é desarmônica, ela é um desequilíbrio em equilíbrio. Então, eles tentam copiar o que existe na natureza em uma bandeja. Então, tem várias formas, né, de você trazer a natureza para dentro de casa. Então, para mim entender mais o karatê, eu procurei outra arte. Pelo caso, por exemplo, eu vivo do karatê, quer dizer, o karatê é uma arte, né? Então, eu fiz da arte do karatê uma profissão para mim. Então,
eu para ter uma arte, procurei o bonsai, porque o karatê é minha profissão e uma família. Então, é muito bom essa junção aí, ok? Olha, o que o karatê trouxe para mim foi muita paz interior e paz de espírito. E muitos amigos que fiz. Agora, naquela época das competições, às vezes você ficava indignado, né? Até brigava com amigos. Mas hoje eu vivo em paz porque não estou mais nesse universo. Então, hoje eu estou levando o karatê assim naquela prática saudável, né? Que me leve ao fim da vida uma tranquilidade. Então isso o karatê me dá. Então, e onde você vai, você caminha bem, né? Então você verifica o seguinte, aquele caminho que lhe leva a muitos tropeços da vida, você evita, né? Então eu agradeço o karatê, ele ter me dado uma família, né? Meus netos e grandes amigos, né? Apesar de ficar vários amigos aí para trás, na época de competição, né? Mas alguns que continuam na prática são grandes amigos ainda, em várias cidades, né? Onde eu chego, sou bem recebido e devo isso ao karatê. Pois é, vou finalizar aqui tentando fazer com que essa minha fala ela dê mais espaço ao karatê, né? Pela sua beleza, né? Pelo seu encantamento que ele dá, como eu falei, ele é cativante, né? O karatê é cativante. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço.